Salve, salve, galera! Sucesso! Eu sou o professor Paulo Salim, conduzindo com vocês mais uma Hora do Conhecimento, diretamente aqui dos estúdios Anluze, o melhor estúdio aqui da região de Maringá. Se você quer gravar, se você quer tocar, se você quer ensaiar, vem diretamente aqui falar com a Anluze. E claro, aqui no nosso Hora do Conhecimento, Anluze Podcast, olha aqui. Se você tiver alguma dúvida, mande no nosso WhatsApp 997075040, 997075040. Não esqueça, Anluze, aqui estúdio. E claro, um agradecimento sempre a Deus, tá sempre com a gente aí, né, Robson? Já vou apresentar o nosso amigo Robson. Agradecer a minha esposa, que não perde um único programa, ao Andrezão, nosso Creuzebeck, que tá ali atrás, ao Eduardo, grande parceiro aí, claro, né? Enfim, ao Lobão aí que tá curtindo. Ah, gente, eu tava esquecendo, peço desculpas, todos os nossos programas. Um grande abraço pro meu amigo Betinho, Beto Contessoto. Gente, se vocês querem saber, o cara é o monstro da música dos teclados. Olha só, Beto Contessoto, tecladista da dupla Mato Grosso e Matias, produtor musical, endosser e programador de ritmos da Yamaha. Se você escuta os ritmozinhos do seu teclado Yamaha, quem faz é o cara aqui, ele é o cara. Gente, Beto Contessoto, abração, quero ver você aqui no programa também, você tá me devendo uma visita. Claro, Thelma Lembranças Artesanais, gente, olha só, tem novidades aí que já vou falar para vocês sobre as nossas lembranças artesanais. A nossa grande amiga Daniela Gonzalez Fotografia também está devendo uma visitinha aqui para nós. E hoje, né, em especial, nós temos aqui o nosso grande amigo e convidado de anos, né? Aliás, décadas, quando a gente pode falar, né, de vínculo de amizade. Hoje eu estou falando nada mais, nada menos com o mestre Robson de Oliveira Lemes, possui graduação e licenciatura, bacharelado em Geografia, pela Universidade Estadual de Maringá, tá? Em 2005, graduação também em Gestão Pública, ó que chique, né? Pela Unicesumar, especialização em Gestão Ambiental e Auditoria Ambiental, mestrado em Geografia, também pela Universidade Estadual de Maringá, é professor do Colégio Anglo, um abraço aí pro Edson, pra galera, né? Enfim, também tá devendo uma visitinha pra nós aqui. Gente, ele é embaixador da Edutech. Já ele vai explicar o que é a Edutech. Aliás, já começa aí, o que é a Edutech? Vamos lá. Pois é, tudo bem, Paulo? Tudo bem, pessoal? Anluze, tô aqui maravilhado com o estúdio, tô maravilhado com toda essa estrutura aqui que vocês montaram. E abraço, né, todo o pessoal que trabalhou aqui com toda essa estrutura. Tá muito bonito e o dia que você puder, vem conhecer. Pois é, né? Desde 2021 fui convidado então pelo governo do estado aqui pela sede na questão do núcleo de educação de Maringá para emplacar nesse desafio aí de implantar, né, o ensino de programação para crianças na rede pública. Olha só, né? Que bacana. Assim, letramento digital, a cultura digital. Estamos trabalhando com pensamento computacional, que não é necessariamente programação, né? Aí depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso aí também. Inclusive, desculpa até cortar, gente, nós estávamos conversando sobre isso, né? Opa, se você não inscreveu no canal, para o que você está fazendo agora, dá um clique aí, ativa o sininho. Gente, estamos precisando divulgar nosso canal aí, ajuda a gente, claro. Mas voltando a falar com o Robson aqui, quando ele falou que ele era embaixador da Edutech, eu falei, você vai explicar pra galera. Gente, é um título de honra, né? Quer dizer que alguém confiou esse papel fundamental e é importante você divulgar isso. Até porque, agora você falando, né? Embaixador da Edutech, onde você analisa programações no sistema educacional para crianças, é isso? Na verdade, a gente implanta, né? Então, tem todo o trabalho que acontece via Secretaria de Educação, né? A gente trabalha junto, né? Sou funcionário da Secretaria de Educação, mas a gente levou como componente de ensino, isso é muito legal, e também, né, existem programas de ampliação de jornada, né? Trabalhar no contraturno, e aí, então, a gente faz o engajamento, a gente acompanha a criançada, busca, né, fazer alguns trabalhos pedagógicos, acompanha a entrega de material. Então, nós tivemos aí, só agora, né, então, políticas aí muito bacanas, né? Por exemplo, de entrega de computadores, de tablet, que vai para a escola, diferente do tempo que a gente estudou, né? O tempo que a gente estudou era no caderno. Lembra aquele cadernão? O cadernão é quando começou a televisão laranjada, né? Tava no ensino médio, tava chegando as televisões laranjadas. Não, agora a gente tem Educatron, né? A televisão já é conectada na internet, a televisão aí, né,
não é LCD, né? A gente já tá no outro, já tô no nível, Não, né? era de tubo ainda, Não, naquele tempo lá já era tubão, né? polegadas. Não era nem LCD, a gente tem uma TV bacana que a gente usa, então a galera tem uma estrutura. É lógico que, sempre falo isso, né? O mais importante não é essa estrutura, né? Essa estrutura, a tecnologia, ela dá uma condição, um suporte. Um suporte, exatamente isso. O que vale sempre é que existe o professor que é protagonista, o professor que ele trabalha, o aluno é protagonista sempre, né? Mas o professor, ele tem autonomia. É a ponte, né, que leva tudo isso, né? Entre a tecnologia, entre também o aluno levar e o conhecimento, né? Cara, exatamente isso. Não tem como, não existe escola sem aluno, sem professor. Você pode não ter quadro, pode não ter computador. É bom quando tem, porque daí fica mais interessante, né? Mas, assim, uma escola é feita de professor e aluno, cara. Então, assim, é todo o meu respeito a todos os professores e meu amor, porque nós somos, né? Sim, claro. A gente faz isso e tá lá no chão da sala de aula mesmo e curte, né? Curte demais, né? Hoje, né, tenho essa função, mas, cara, a gente sabe o quanto a gente luta na sala de aula, né? Verdade, é verdade. E assim, uma luta não é um enfrentamento, não, é uma luta buscando ensinar coisas, mas também formar, né? Muito mais do que ensinar, é educar. Né, e mudar vidas, né? Acho que a gente nós somos vendedores de sonhos, cara. Eu acho isso demais, assim, falar para as pessoas. Um professor vende sonhos, né? E o cara pode pensar, hoje ele está aqui numa sala de aula, amanhã ele está como embaixador, como músico, como médico, né? Então a gente vende sonhos todo tempo. Legal, é isso aí, gente. Ó, vivendo e aprendendo aqui. Filosofando. Com certeza. Aqui, como eu disse, aqui não é o Tebilu, mas a gente sempre tem conhecimento, né? Aliás, a orientação dele busca é o conhecimento, né? Eu nem terminei o currículo dele, gente, mas olha só. Tem experiência na área de divulgação científica com ênfase em avaliação de riscos, atuando principalmente nos seguintes temas: risco ambiental, sociedade, análise de risco, poluição visual, educação ambiental, patrimônio público, avaliação, relação conteúdo-forma, ensino de geografia. Né? Olha só que bacana. Tem tudo isso. E, desculpa até, vou dar um outro parênteses aqui. É gostoso quando a gente lê o nosso próprio currículo, tudo aquilo que a gente conquistou, não é mesmo? Cara, porque, poxa, eu vim de uma família muito simples, né? Minha mãe estudou até a 4ª série. Ela foi terminar o ensino médio, minha mãe tinha quase 40 anos. Supletivo, minha mãe também. Exatamente. Abraço para minha mãe. Pô, a minha mãe, já falecida, né? Já falecida, sim. Mas a gente sabe que a história da minha família é uma história muito simples. Então, ter estudado, e ela sempre falou isso, né? Vai estudar, moleque, vai estudar. Você tem 12 escolhas. E eu já vi ela falando isso. Exatamente. A gente cresceu junto aqui, né? Então, assim, ou estuda ou você vai trabalhar pesado e tudo mais. Não que a gente tenha um problema com trabalhar pesado. Não, na verdade, até hoje a gente faz isso. Exatamente, faz isso. Mas hoje a gente faz por amor. Né? A gente pega aí, trabalha pesado com coisas que a gente gosta, no sentido assim, às vezes a gente carrega som, né? Carrega sofá lá em casa, né? Para pintar a casa. Então, cara, estudar ou ter chegado onde eu cheguei estudando, para mim é uma honra, sabe? Eu agradeço, por quê? Porque, mais ou menos, Einstein diz isso, né? Sim. Uma frase assim, eu vejo além porque eu subo nas costas dos meus antepassados. Sim. Eu só cheguei onde eu cheguei, por quê? Porque a minha mãe, né, meu pai, há certo tempo, né, os meus tios também, né, sempre foram ali, a gente vai estudar, e sempre esse incentivo. Eu cheguei, cara, e eu fico feliz pra caramba com isso, né? Como você disse, a gente olha o nosso currículo e fala assim, será que eu fiz tudo isso? Será que eu fiz tudo isso? Mas eu fiz questão de fazer essa indagação porque é um currículo extenso, porque ninguém sabe, às vezes a gente olha o currículo, mas não sabe a história que está por trás dele, né? Foram noites sem dormir, né? Com certeza. Inimizades, né? Que às vezes você cria, porque as pessoas às vezes querem fazer coisas, você abre mão, né, de alguma coisa naquele momento, para que você possa realizar e conquistar algo lá na frente. Cara, o próprio Kant, né, fala isso, a questão de autonomia, de sair da menoridade para a superioridade, né? Enfim. Eu tenho uma frase do Nietzsche, que eu gosto demais. Opa! Cara, sou apaixonado por ele. Que ele diz assim, duas, aliás, né? A primeira é aquela assim, aqueles que foram vistos dançando foram julgados como tolos, né? Insanos. A palavra é essa, insanos, por aqueles que não ouviam a música. Né? E eu acho essa é a principal, né? E outra que eu vejo assim, quanto mais a gente se eleva, mais a gente parece pequeno para aqueles que não sabem voar. É verdade.
Então, vai ser a noite da filosofia aqui, Hoje né? E agora, já que você pegou Nietzsche, eu vou de Schopenhauer também. Ele diz, quanto mais elevado o espírito, mais ele sofre, né? Enfim, porque conforme você vai subir nos degraus, nós percebemos que precisamos aprender cada vez mais, né? E a gente olha para trás e fala, nossa, olha a quantidade de sofrimento. Porque quando a gente fala degraus da vida, vou subir uma escada. Gente, sobe um degrau, 2, 3, 4, 5. Quando você vai subir o 100, e aí você olha, pô, 99 para trás. Você está cansado? Sim, mas você já subiu 99, está no 100º. É legal isso. Sim, sim. Estava uma vez conversando com um advogado, amigo nosso, inclusive, Opa! sabe quem é? Ele disse assim, rapaz, o ruim é bom, né? O bom de ser advogado é que você aprende muita coisa, você aprende muita legislação, aprende muita coisa, as entrelinhas, mas ao mesmo tempo é ruim, porque eu sei quando eu estou sendo enganado, eu não posso fazer muita coisa, né? Mas eu sei que eu estou sendo enganado, né? Por quê? Porque tem conhecimento, né? Então, às vezes, o conhecimento nos leva também a ver o mundo de uma forma diferente. Nem sempre a gente tem a capacidade de mudar. Aí, saindo dessa ideia da filosofia, acho que São Francisco de Assis tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz assim, Deus me dá força para mudar o que eu posso, paciência para aguentar o que eu não posso e sabedoria para distinguir ambas. Né? Então, assim, tem coisas que a gente muda, a gente consegue mudar, e tem coisas que a gente vai ter que suportar. Né? E principalmente a paciência, né? Porque a gente vive nesse mundo tão maluco, né? As coisas vêm acontecendo tão rápido e, às vezes, o detalhezinho acaba estragando todo o momento e, às vezes, até uma construção como essa, pela simples falta de paciência. É uma música bonita, né? Do Lenine, né? Lenine, ele fez muita referência aqui. É verdade. Gente, olha só, aqui o nosso convidado tem direito à música, nós nem entramos no tema ainda, eu vou deixar até para o segundo bloco, que a conversa estava tão boa aqui, né? E é sempre bacana, né? Estar com os amigos, trocando uma ideia, né? E claro, né? Falando de conhecimento. Bom, o Robson escolheu Bruce Dickinson, é isso? Meu cantor predileto. Galera que está em casa, curte um som aí. A gente vai tomar uma aguinha, já a gente volta. É VaptVult. For too long now, there were secrets in my mind. For too long now, there were things I should have said. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day, the misty ghosts of childhood fears. The pressure is building and I can't stay away. I throw myself into the sea, release the wave, let it wash over me, to face the fear I once believed, the tears of the dragon for you
Slowly I awake, slowly I rise. The walls I built are crumbling, the water is moving, I'm slipping away. I've thrown myself into the sea. Release the wave, let it wash over me. To face the fear I once believed. The tears of the dragon for you and for me. I've thrown myself into the sea. Release the wave, let it wash over me. To face the fear I once believed. The tears of the dragon for you and for Salve, salve, galera! Sucesso! Estamos de volta depois dessa sonzeira aqui, diretamente do One Luz Studio. Gente, aqui é um estúdio de música, tem que ter música, qualidade, música boa, um bate-papo legal, conhecimento. Se você não clicou ainda, se você não selecionou, ativa o sininho aí, ó, coloca aí, Anluz Podcast, vai receber as notificações e, claro, vai ajudar o canal cada vez mais. A gente tá crescendo e tá sempre juntos aqui. Manda aí a sua informação, a sua dica, o seu tema também, 997075040, 997075040. Fala direto aí com o nosso Creuzebeck, o Andrezão, que ele vai estar sempre atento aí para cada um de vocês. Claro, aos nossos patrocinadores, ao Beto Contessoto, amigão Betinho aí, o mestre dos teclados, tá? A Thelma Lembranças Artesanais, já eu vou falar no finalzinho aqui as novidades que nós temos aqui com a Thelma. A Daniela Gonzalez, fotografia, precisou de fotos, só falar com a Daniela aí que ela manja muito. E claro, o Anluz Studio, estamos aqui de volta com o nosso amigo Robson, tá? A gente ficou fazendo um bate-papo aqui no começo, mas agora vamos falar do assunto sério, né? Estamos há mais de um ano passando por esses conflitos entre a Rússia e a Ucrânia e nada mais justo para comentar sobre o assunto, alguém perito, né? Da área da geografia, para estar falando realmente o que está acontecendo e o que levou para a gente entender todos esses conflitos. Robson, manda ver aí. Pois sabe, Paulo, tem muita coisa que a gente percebe, né? A geopolítica, ela é um estudo das relações de poder, né? E às vezes a gente quer encontrar heróis, a gente quer encontrar pessoas que, o bem contra o mal. Nem sempre, infelizmente, é muito claro isso. A gente não consegue pensar, né? E vai ser uma coisa muito estranha, sabe? Porque assim, quando você fala de Ucrânia, guerra na Ucrânia hoje, se você não pensar, remeter à Guerra Fria, você não consegue explicar, cara. Parece uma coisa, assim, mas você só sabe tocar essa tecla, ficar apertando a mesma tecla sempre, Guerra Fria. Mas né? Aí que tá. É a história, faz parte, né, do sistema, né? Não tem como a gente desmembrar uma coisa e só explicar o agora. Você tem que voltar lá atrás pra chegar nos conflitos de hoje. Porque assim, a gente acabou de falar isso, né? Falou assim, eu consigo ver além porque eu subo nas costas dos meus antepassados. Se a gente não olha a história, a gente repete os mesmos erros. E olhando pra história, a gente repete os mesmos erros, aliás, né? Infelizmente, como? Né? Como nossos pais, como diria, né? Eles regiram. Que não é dela, mas a música, né? Acho que é do Belchior. Sim, também. Né? Então, assim, vamos lembrar o seguinte, em 49 foi criada a OTAN, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Qual era a ideia? Então, você ter uma segurança militar para os países do Ocidente, né? Naquela época, eram 12 países, né? A gente sabe também que o lado oriental tinha, né, o Pacto de Varsóvia, também não era só a OTAN, mas a OTAN, ela sobreviveu mesmo, porque a gente teve a seção do capitalismo, né, o Ocidente e tudo mais. Então, assim, quando você tem a OTAN como uma organização militar, né, dos países do Ocidente, que já era, naquela época, fazia frente à à antiga União Soviética, que hoje, né, praticamente diluiu, mas você tem a Rússia com esses resquícios, né? Então, assim, você tem a OTAN, que já era inimiga,
né? Só que ela veio crescendo, ela não parou, ela não se dissolveu como a União Soviética, como o próprio Pacto de Varsóvia, Sim. né? Hoje ela tem 30 países associados, cara. Manteve, né? Enfim, o sistema como se fosse no passado, mas ainda tendo um poder significativo, como você mesmo disse, aumentando a quantidade de países. Né? Então, quer dizer, cresceu. E veja, o problema é que ela vai crescer exatamente na vizinhança da Rússia, né? Então, Quase batendo palma ali, ou de casa, né? Ou de casa tô chegando, né? Exatamente. Então, assim, você tem, vamos pensar, né? Polônia, Romênia, Letônia, Estônia, Lituânia, né? Que faziam parte, inclusive, né? Da antiga União Soviética. E hoje estão ali já fazendo parte, já aderiram à OTAN. Né? E tem uma coisa que a gente, às vezes, tem uma frase que é da minha avó, né? Acho que todo mundo já usou. Vó tem uma sabedoria tremenda. Cachorro que foi mordido por cobra tem medo até de linguiça. Já ouviu isso? É verdade, já ouvi também. Então, Fazia assim, tempo que eu não via. Destravou a memória aqui. Mas assim, você tem a Rússia, que já foi invadida na época do Império Russo, foi invadida pelo Napoleão. Sim. Depois, durante a época da União Soviética, foi invadido pelo Hitler. Sim. Então, queira ou não queira, você não quer botar uns caras com armamento na sua vizinhança, ali do seu lado. Aí, Tá, porque a gente está falando de um grande espaço territorial, né, filho da Rússia. Quem que não queria dar uma mordidinha ali naquele espaço? Teoria do coração do mundo, né? É verdade. Né? Quem não conhece vai estudar, não dá tempo de falar disso. Mas, coração aí, né? Como é que era a expressão em Core Heart? Não, agora eu me esqueci da expressão. Mas esse é o coração do mundo, quem domina aquela área ali, né, do norte da Europa ali, né, tem condições de estabelecer pontes para todo lado, né? Então, quando você pensa desse jeito, que a Rússia já sofreu com invasões, e aí você vê, aos poucos, uma organização, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai, aos poucos, colocando ali, formando alianças com os vizinhos. E aí, as grandes potências do Ocidente, eles têm, né, essa possibilidade, eles têm o direito de instalar bases militares onde você tem a OTAN. Ou seja, vou meter uma base militar no vizinho da Rússia. Eu sei que é ruim defender, porque eu falei, não tem bons e maus, né? Mas imagina o contrário. Se eu tivesse, por exemplo, a Rússia, colocando uma base militar no Canadá, colocando uma base militar no México. Ia ficar feliz com isso. Não, só pega lá na década de 60, lá com a crise dos mísseis, lá quando a União Soviética instalou a base militar, os mísseis, né, balísticos em Cuba. Em Cuba, né? Mísseis U-2. Inclusive, tem até umas teorias de conspiração dizendo que eles estavam levando mantimentos, não era nem mísseis, né? Enfim, mas aí interpretou errado. Tem essas loucuras de teorias de conspiração. Né? Então assim, você percebe, tá certo que os Estados Unidos também botou na Turquia na mesma época, tá? Então ninguém, teve chumbo trocado inocente ali. Exatamente isso. Operação chumbo trocado. Isso é para outro momento, né? Sim. Mas então você percebe assim, nessa condição, você tem, né, a Rússia percebendo que ela tá ficando cercada. Então ela começa a fazer o seguinte: opa, pera lá, não, eu não quero a minha vizinhança aqui instalando base militar, porque daqui a pouco eu tenho outra invasão, eu tenho uma outra situação aí que eu vou sofrer. Riscar um fósforo ali, pega fogo, literalmente, até porque a gente está na divisa da fronteira. Já tem toda uma base, todo um sistema. A Rússia quer cuidar do seu território. Ela não quer perder mais, né? Tudo ali. Exatamente. Então, aí você pega a Ucrânia, tem um vasto território ali. Né? Tem uma vasta fronteira com a Rússia. Sim. Né? Então, assim, botar a Ucrânia ali, e tem algumas situações. Porque a Ucrânia tem coisas interessantes para a Rússia. Né? Tem. Bacana a gente falar sobre isso depois. Aí. Tem muito. Se bem que, olha, há controvérsias hoje, sabe? Tem umas coisas que... aqui para isso, né? Vamos porque assim... posso pular a parte? Pode, posso falar a parte? Veja bem, passa pela Ucrânia, né, o gasoduto. Sim. Né, o gasoduto, que seja ali, é o principal. Mas hoje, no Mar Báltico, você tem 2 gasodutos russos. Sim. Então, quer dizer, de certa forma... Tipo assim, não há tanta necessidade, né? Mas tem que arrumar o conflito. E a Ucrânia precisa, porque eu não tenho certeza dos valores, posso estar errado, mas a Ucrânia recebe aí algo em torno de 2 bilhões de euros por causa daquele gasoduto. Sim. Aí se fecha essa torneira, que agora está fechada, né? Pô, é uma crise financeira tremenda. Sim, até porque eles contam, né, com tudo isso. Né? Imagine você perder um valor considerável desse. Né? E tem a questão nuclear também ali da Ucrânia. Também. Tem. Assim, se a gente pensar na própria Rússia, ela é, com certeza, tá? A Rússia
é o maior arsenal nuclear do planeta. Se a gente pode falar dos Estados Unidos como o maior exército em termos de investimento militar, né, e tudo mais, mas assim, a Rússia é o maior arsenal nuclear. Né? Então, é um risco, e a própria Ucrânia tem também o seu arsenal, tem toda a sua estrutura. Então, não é tão simples assim a guerra ali. Só que, se a gente comparar, a última vez que eu falava sobre isso, não é de agora, mas o investimento e o arsenal bélico da Rússia é 13 vezes maior do que o da Ucrânia. Sim. Cara, isso então, assim, é muita coisa. Se realmente a Rússia entrar rasgando ali, enfim... Eu não sei dizer assim. Os Estados Unidos já teve o seu Vietnã, né? Sim. A própria Rússia teve o seu Afeganistão no passado, né? Sim. Então, assim, a gente às vezes não. É difícil a gente superestimar ou subestimar um pequeno país, né? Então, pequenos países já deram muito trabalho, né? Os Estados Unidos, há pouco tempo, passou uma vergonha tremenda tirando as tropas do Afeganistão. É verdade. Então, assim, é bem que ali derrubou um regime durante um tempo, mas o Talibã está lá, livre, leve, solto. E, aliás, que cena chocante, né, quando isso aconteceu. Cara, foi. Enfim, as pessoas tentando subir no avião, tentando sair... foi complicado. E sabe que eu acho até hoje, né? A gente pulou lá para frente, depois a gente volta. Não tem problema. Mas eu acho assim que o Biden, ele teve que tomar uma atitude agora em relação à Ucrânia. Sim. Né? Por quê? Porque ficou muito feio para ele. Né? Então, a pessoa falou assim, mas escuta, que fraqueza é essa, né? Você vai lá e os caras do Talibã lá quase que humilhando os Estados Unidos e tudo mais, não dá para mostrar fraqueza. Tanto é que o Biden, ele não dá para entrar num conflito com a Rússia agora, porque os Estados Unidos estão enfrentando a maior... pisando em ovos, então, né? Mas assim, economicamente falando, estão com uma dificuldade muito grande da inflação, da economia, que ainda é uma economia muito forte, mas ela está passando dificuldades, né? E aí os países, né, vêm sofrendo, né? Enfim. E aí você pega assim, como é que você vai investir numa guerra agora? Mas ao mesmo tempo você não pode deixar sem resposta. Sim. Enfim, que aí entra, né, a questão da rivalidade, entra também ali a questão do orgulho, né, que eu acho que O que meus eleitores vão falar de mim, né? Se eu não entrar com os dois pés. Então, aí nessa situação, o que os Estados Unidos têm feito? Vamos fazer sanções econômicas. Estratégias políticas, né? Sim. Enfim, jogar o jogo. Mas aí tem um outro problema, sabe? Que eu vejo assim, porque hoje o quintal, a gente tem lá a teoria dos quintais, né? A ideia da nova ordem mundial pensando aí, né? Então a gente tem o quintal América, o quintal Europa, junto ali com a África e tal, né? Esse quintal Ásia, né? Se a gente pensar no quintal Europa, o país que comanda esse quintal Europa é a Alemanha. Sim. Né? O país mais rico hoje, mais poderoso economicamente falando da Europa, né? E que dita, inclusive, toda a União Europeia, todos os arranjos da União Europeia. E a Alemanha depende do gás natural da Rússia. Exatamente. Então, como é que a Alemanha vai ficar promovendo sanções econômicas do seu principal fornecedor? Sim. E vamos falar a verdade, boa parte do tempo na Alemanha é um frio de lascar, né? E como é que você vai fazer se você não tiver o aquecimento a gás? Vindo... Fora também a questão da indústria, também da Alemanha, que é extremamente forte, que ela depende também de todo esse sistema. Depende da matéria-prima também que compra. Então, assim, tem uma série de coisas aí que a gente fala, como eu disse, não existe heróis quando você fala nessa situação, não existe. O que você tem, né? Eu não sei até por que os Estados Unidos não fizeram um filme ainda, né? Com algum herói salvando a Ucrânia. Né? Logo vamos fazer. Vem, com certeza vai ter. Né? Quem não entendeu isso... Se bem que deu uma diminuída, né, de uns tempos pra cá, porque antes era muito nítido, né? Você pega ali os anos 80 e 90, principalmente ali os anos 80, a Guerra Fria, de salvar contra os inimigos, colocar ali... Hoje mudou um pouco isso, né? Justamente, né, dessa visão que nós temos aí, que não tem vilões e não tem heróis. Você pensa, mas assim... na nossa época, né, a gente via muito claro isso. Os velhinhos aqui falando. Quando eu cheguei, isso aqui tudo era mato. Mas assim, não é. É porque você via lá, ou a nave do Superman caiu nos Estados Unidos, né? O Homem-Aranha dos Estados Unidos. Mas, cara, tinha coisas que eram mais sutis, né? Eu jogava, por exemplo, Street Fighter. Bons tempos. Né? Até a gente falou aqui, né? O estúdio, né, do nosso amigo André aqui, Unlose. Né? A gente jogava e falava you lose, né? Você perdeu. A pronúncia é muito parecida. Mas assim, se a gente pegar lá o Guy, né? O Guile, você via a galera tomando cerveja. Pra quem assistiu Street Fighter no Cine Maringá, em 1994, são pra poucos. Jean-Claude Van Damme fez o primeiro Street Fighter. E Raul Julia fez o Mestre Bison. Raul Bison. Então, assim, nesse momento, você pega lá, você vê assim, o Gaio, ele
tá num ambiente com cerveja, com caça, né? Sim. Aquela alegria. Quando você vai pra rua... Uniforme, Sim, né, uniforme, militar, certinho. uniforme militar. Você vai pra Rússia, tá o Zangief, cara, tá pegando fogo, aquela sujeira A toda. bagunça, Sim. né? Então, quer dizer, A tá ali... Chun-Li na China também é uma bagunça. Mas eu digo assim, quando você pega comparar o cara dos Estados Unidos com o cara da União Soviética, naquela época, não era Rússia ainda, né? União Soviética, você percebe como a Rússia já era pintada como uma destruição total. Quer dizer, é lógico que isso mostra sempre assim, não, nós somos os heróis, somos os bonzinhos. E a gente percebe que não é bem assim. Né? Mas assim, voltando à questão da Ucrânia, né? Você tem essa condição de que na própria Ucrânia existe uma divisão. Né? A Ucrânia ela é dividida, né? Você tem, principalmente assim, a parte do oeste, ali, a parte de Kiev, eles têm vou usar uma palavra talvez meio baixa, mas um ranço, né? Não sei se você entende o que é ranço aí, a galera vai assistir, pesquisa ranço. Um termo antigo aí. O termo da velha guarda. Mas assim, o pessoal tem uma mágoa tremenda. Se a gente lembrar o seguinte, na época da União Soviética, ali com aquela estatização dos campos, né? A Ucrânia, bem que quase toda a Rússia, quase toda a Europa, mas a Ucrânia sofreu muito. Você teve lá milhares de mortos naquela época que o pessoal passou fome. Tem até um termo que é utilizado, né? Que é morte por fome. Randomov. Agora não vou lembrar o nome do termo também, mas assim, das antigas que você falava, que assim, a população morreu. Sim. Então, e você guarda essa mágoa, você guarda essa situação. Ao mesmo tempo que no leste, você tem muitos descendentes de russos, você tem, no leste da Ucrânia, né? Sim. Você tem muita gente que não é descendente, né? Porque toda a Ucrânia são descendentes de eslavos, né? Sim. Mas você tem muita gente que tem, culturalmente, é muito próximo da Rússia. Então, você tem essa divisão, você tem essa situação, né, dividida. E aí, quando, por exemplo, ao longo da história, você teve vários momentos. Mas eu vou pegar ali um passado mais recente aí, quando você teve lá o Viktor, né, como presidente, ele era muito pró-Rússia. Sim, Tanto verdade. é que ele se negou a assinar um acordo com a União Europeia. Né? Para manter os laços. Sim. Né? Enfim, E aí você tem... Quando ele faz isso... estratégias políticas, né? Enfim, Cara, são estratégia tempos política. diferentes, Escolhas políticas. Sim. A população foi para a rua e acabou com ele renunciando. Sim. Né? E aí, então, o Pietro, né? Pietro alguma coisa também. Ele assume, ele já é um pró-Europa. Sim. Né? E aí a galera do leste já começa a ficar... Tanto é que, nesse momento, a galera da Crimeia vai lá e diz assim, não, a gente quer ir para a Rússia. Né? E aí já começa outro movimento, né? Enfim, até separatista. Sim, separatista. Pensar, né? E maioria russo mesmo, Sim. né? Maioria russa ali. Então, e o pessoal do leste é deixado um pouquinho de lado. Por quê? Porque você tem uma galera ali, e aí a região de Danço ali, eles vão começar essa situação, por quê? Porque eles não são igual ao oeste. Né? Eles não são aquela galera contra a Rússia. E aí vai começar o movimento separatista. E você começa aí tem lá o Donetsk, né? Do Terra do Shakhtar, Terra né? do Shakhtar. E essa galera vai começar a trabalhar e trabalhar para o separatismo. Tanto é que o governo ucraniano ele teve essa situação essa promessa de falar, olha, vamos deixar então como regiões autônomas, que isso nunca aconteceu, aliás. São as famosas promessas políticas, andamentos, jogar o jogo ali para tentar amenizar, para não virar um barril de pólvora, né? Para não explodir a coisa. Então são tentativas, né, que nós temos. E, gente, isso é viver a história. Né? Eu sempre falo para os meus alunos aí na sala de aula, eu falei, gente, vocês estão vivenciando a história. Marque cada momento, né? Analise os fatos, veja de onde está vindo a história. Né? Porque daqui 5, 10, 15 anos, tudo isso que está acontecendo hoje vai estar nos livros didáticos. Tá? Não é mais uma coisa do passado, quando você via lá 50, 100, 200 anos, não. É de agora, né? De problemas que vêm, né? Como o Robson disse, né? O gancho que vem desde os problemas durante a Guerra Fria. Tá? Então, você que está em casa aí, né? Que está tentando entender algumas situações, é até interessante ali como geografia, ele não fez o jabá, mas eu vou fazer. Pega o mapinha, dá uma olhada ali, ó, professor. Dá uma olhada, analisa as regiões, vê as zonas de conflito. Faltou um mapinha aqui. Faltou um mapinha aqui. Gente, vamos dar um intervalinho aqui também, né? Pra gente dar uma respirada. Você que tá em casa também, curtir um som. Posso falar uma coisa? Claro, opa, deve. Rodomor. Então, pesquisa depois para você ver aí que é morte por fome. Exatamente, obrigado. Ao som de Lulu Santos. Né? Toda você forma que tá de em amor. casa, toda forma de amor. Precisamos disso, galera. Vamos lá, rapidinho, a gente volta. Vapt-vupt.
Às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Hey! Você é bem como eu, conhece o que é ser assim. Só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Eu não pedi pra nascer, eu não nasci pra perder. Nem vou sobrar de vítimas das circunstâncias. Você não leva pra casa e só traz o que quer. Eu sou teu homem, você é minha mulher. E a gente vive junto, e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. E a gente vai à luta e conhece a dor. Consideramos justa toda forma de amor. Ao som de Lulu Santos, estamos de volta aqui diretamente do One Luz Studio. Sonzeira demais, Lulu Santos. Estávamos conversando aqui agora, queria ter ido no show dele, mas faltou tempo e din-din também. Mas a galera que tá em casa aí, eu prometi falar, olha só, né? Cria o seu sisteminha agora aí, para o que você tá fazendo, clica aí, adiciona a gente, compartilha a gente, dá uma força aí, estamos precisando aqui. E quem quiser patrocinar também, estamos aceitando aí, beleza? Olha só, qualquer dúvida liga no 997075040, 997075040, os telefones aqui do Anluse Studio. Olha, eu prometi pra vocês, gente, Thelma Lembranças Artesanais, nós temos aqui Patchwork, Pet Appliqué, ó que chique, acho que deve ser meio francês, Pet Appliqué. Bordados computadorizados, a Thelma está de prontidão também para atender cada um de vocês. Pode seguir nas redes sociais aí ou no WhatsApp dela, 9916-8551, 99916-8551. E estamos de volta aqui com o nosso convidado de hoje, o senhor Robinson. O Pelicano vai lembrar disso aí. Aliás, mandar um abraço pro Pelicano, Cara, meu amigo Pelicano. Posso mandar velho. também, pô, mais que um abraço, um beijo pra você, Pericano. É, Paulão Batista, velho, o seu irmão, a dupla dinâmica. Gente, esses caras são sensacionais, né? Enfim, é uma pena que a vida, às vezes, a gente acaba distanciando, mas ainda bem que tem as redes sociais pra gente mandar umas piadinhas aí, né, nos WhatsApps da vida aí. Pelicano, sucesso, abraço pra você. Nosso amigo Fabião também, Leitão, né? Enfim, Lembrado hoje aqui, hein? mandar um abraço, lembrado dele aqui, a gente tava conversando também de você. Tá devendo uma visita aqui, Fabião? Tô esperando você aqui no nosso podcast. Gente, agora estamos quase chegando ao fim do nosso programa, tá?
O Robson tem algumas dicas para falar sobre aquilo que a gente estava conversando sobre, né? As transições aí de geopolíticas, manda ver aí. Cara, tem um livro muito bom. Inclusive, eu vou fazer aqui uma reclamação, eu emprestei para um aluno, o aluno me devolveu. Normal, aluno devolver cara do livro, céu. cara. Perdi muitos livros já e fico bravo. Mas tem um que chama Toda a História do Século XX. Um livro fantástico. Não foi isso que você me emprestou, não. Não foi. Oriente Médio. Eu te emprestei... devendo 2, tá lá em casa. Não, te emprestei Oriente Médio e emprestei também Conflitos do Século XX, né? Que é um livro pequenininho, né? Mas esse você não me emprestou, não. Te emprestei, já devolveu até. Ah, devolveu. Já não, devolveu, é verdade, tá lá em você casa. me pediu. Você cobrou, Cobrei. né? Não, mas é pros amigos a gente cobra, né? Não, claro, para as pessoas com assim que a gente fica mais afastada, a gente empresta, mas nem sempre volta, né? Mas assim, cara, eu tenho uma coisa, sabe, que eu acho que livro, esse tipo de coisa, que fica na estante para enfeitar, o pessoal fica gravando esses meet ultimamente, essa coisa, ficou na época do isolamento, cara, eu não consigo, eu acho uma coisa muito boçal, sabe? Eu entendo, né? Tem uma coleção de livros lá na minha estante lá, que você nunca leu na sua vida, então... o meu tá tudo rabiscado. Exatamente, livro pra mim é lido, cara, é lido. E eu gosto, sabe? Eu gosto de ler, mas também tem coisas que eu acho muito bacanas, e aí eu gosto de emprestar, eu falo assim, cara, vai lá ler. Não, mas é legal, né? Enfim, eu também tenho essa prática comum, inclusive tem um livro dele, não sei se eu já emprestei alguns pra você aí. Já. Mas é legal a gente trocar figurinhas, né? Você tem isso sobre aquele tal assunto, tal? Eu lembro que eu tava com umas dificuldades, algumas coisas do Oriente Médio, o Robson na hora foi lá e já, tá o livro aqui, né? Enfim, e é bacana isso, né? Você trocar essas informações, e é por isso que essa dica é legal. Manda ver. Ultimamente, assim, eu vou falar a verdade, eu tô lendo muita coisa legal, mas, assim, muito mais voltada aí, um pouco mais para religiosidade, né? Eu entrei nessa questão de conhecer a história da igreja, uma coisa que você domina muito, né? Eu tenho vários sobre a história do cristianismo primitivo, eu tenho um material bacana lá para Depois a gente vai fazer um troca aí, né? Mas, assim, existem muito material bacana para você estudar, para você ler. Esse, como eu falei, toda a história do século XX, acho que é um livro muito bom. Tem aí alguns filmes que andaram saindo contando a história. Tem um documentário no Netflix que fala da Segunda Guerra Mundial que eu achei fantástico, muito bom. Porque, assim, são coisas que você vê outras visões, né? Às vezes a gente escuta uma história, né, e a gente vai repassando essa história desde a 4ª série lá. Sim, e tudo mais. verdade. Então, você vê outras visões, você perceber, tem uma série que saiu também, uma série não, uma quantidade de gravações, até da Rede Globo mesmo, né? Contando da história da Rússia, né? E eu digo para você, por mais que ela não é tão nova assim, né? Mas ela é uma série, algo mais assim, de aniversário, achei fantástico, porque contou como é que foi a transição do capitalismo para o socialismo, né? Só procurar, e hoje está livre aí, né? Na internet, se eu não me engano, chama a série de reportagens, né? Sobre a Rússia, né? Da Rede Globo, Jornal Nacional, né? E hoje está aí disponível, né? Antigamente não ficava, mas hoje está disponível. Então tem uma muito série material. na Netflix também sobre desastre ambiental, né? Que não, desastre nuclear. Chernobyl, né? Isso, Chernobyl, aí fica a critério de quem quer falar. Boa, muito boa a série, né? Então, assim, tem material legal e entretenimento, né? Então, a pessoa fala assim, eu não sou contra as pessoas que ficam assim, ficar só assistindo coisa de herói. Eu, pelo menos, eu gosto muito. Filtrar, né? Cara, eu gosto muito de assistir. Mas, assim, assista coisa também que vai te fazer bem, né? Uma coisa que eu digo para todo mundo sempre, Paulo, busca mais de uma fonte. Claro, com certeza. Tá? Eu sei que a gente vive numa polarização muito complicada hoje. Às vezes pessoas, né, que vão lá se posicionam numa questão política, quase como chamar outro para briga. Sim. Né? Então, eu acho isso boçal, uma boçalidade. Não que você não tem que se posicionar, não é isso. Né? Mas, assim, você cercear o direito do outro de se posicionar diferente de você, acho isso muito ruim. Mas, assim, se você puder, né, ler jornais diferentes, né, de diferentes correntes, né, isso te dá uma bagagem muito legal, né? Então você tem de todos, cara. Você tem a galera que é da extrema direita, da extrema direita, não, perdão, da direita, da esquerda, né? Tem materiais bons e o pessoal pode ler isso, né? E assim, em termos de notícia, né? Tô falando sim. E é legal peneirar, fazer as coisas ali, porque igual você falou, né, tem mais de uma fonte, né? E às vezes a gente fica tão bitolado, né? As pessoas aí nas redes aí, só o que vem ali mastigado. Exatamente, né? O problema é esse, mastigado. E não vê tudo aquilo que está por trás, né? Enfim. E assim, se você pegasse toda a história na íntegra, ou toda a notícia na íntegra, talvez você tivesse considerações diferentes daquela que você tem. Sim.
E talvez se você reafirmar até a sua, qual o problema disso? Não vejo problema nenhum, cara. Eu vi todo o contexto e continuo tendo a mesma ideia. Ótimo. Legal, pelo menos você teve mais embasamento para manter a sua ideia. Né? Enfim, não só ficar preso a uma realidade, né? Enfim, expandir a mente, né? Enfim, de conhecimento. Acho assim que a coisa mais interessante é quando você não tem gente que concorda com você em tudo, sabe? Você está lá, você tem uma referência, você tem uma ideia que você cria, né? Quando você tem um fato. Né? Dentro da geografia, a gente tem duas coisas, assim, acho legal até colocar. Você tem o que a gente chama de fatos e complexos. Né? Então, o complexo, por exemplo, a globalização, ela não é um fato, ela é um complexo, né? Um complexo, porque ela tem diversos fatos que podem se rearranjar ao longo da história e você muda as características da globalização. Né? Que daria até uma temática para a gente falar sobre globalização, né? Enfim, mas E aí vai longe. Vamos deixar para marcar. Sim. Eu venho aqui, promessa que eu venho aqui. Exatamente. Mas assim, perceba. Então, quer dizer, dependendo do fato, né, que você tem, você defende uma coisa. Né? Se você só ficar perto de pessoas que concordam com você naquele mesmo fato, né, de repente você não cresce muito. Mas se alguém vir te questionar e diante daquele mesmo fato, diante de um complexo, apontar outros pontos, outras situações, ou você reafirma o seu ponto, ou você pode mudar ele. Mas, de qualquer forma, você vai voltar e pensar sobre aquilo. O que te faz reafirmar ou o que te faz mudar. Então, acho que a discordância nesse sentido, né, acho muito legal e acho muito válida. Né, todo tipo de discussão, acho assim, nesse sentido, assim, quando você tem pessoas inteligentes. E eu acho que a humanidade ela é inteligente, sabe? E agora eu vou pegar teu gancho inicial. Você citou Nietzsche logo no começo, né? Para quem está chegando agora aí, às vezes pulou e não pegou. O Nietzsche tem um pensamento: as convicções são cárceres. São perigosas, né? As convicções são perigosas, né? Quando só bato nelas ali. Eu tenho uma grande amiga, né, que ela diz assim: eu acredito só em Deus, o resto eu quero dados. Sim. Eu quero fatos, né? Então, assim, eu acredito em Deus. O resto, ele não precisa me provar nada, né? Ele está acima de qualquer tipo de prova. Agora, assim, dentro da história, dentro da geografia, dentro da ciência política, da ciência econômica, precisa de fatos. E esses fatos, dependendo da condição, do momento histórico, ele pode se rearranjar. E aí muda todo o complexo. Então, é uma coisa para a gente aí pensar um pouco aí. E eu prometo trazer algumas referências da próxima vez que eu vim para cá aqui sobre essa temática também, viu? Acho que valeu a pena. Sensacional. Robson, muito obrigado. Não sei se você quer agradecer alguém aí, mandar um abraço para a esposa, alguma coisa. O microfone é seu. Olha, eu preciso mandar um beijo para minha esposa, para o meu filho Bruno, para minha filha Lorena. Cara, eu tenho com certeza assim a sorte, sabe, Pio? Paulo, tem, né? Mesmo? Que a gente chama aqui de Pio aqui, mas tá em casa. Aqui, cara, nome de guerra. Eu descobri na minha família até bem tempo agora, assim, bem recente, né? A alegria, eu já amei e amo a minha esposa há muito tempo, estou casado há 20 anos. Mais de um tempo para cá... 20 anos? Vou fazer 20 anos agora em dezembro. Mas, assim, eu tenho descoberto, assim, outros pontos, principalmente, assim, no momento... Passei muita dificuldade há bem pouco tempo atrás e por mais que eu tivesse amigos, por mais que eu tivesse pessoas muito próximas que são maravilhosas, foi com a minha esposa que eu encontrei a força até às vezes para levantar, cara. E a pessoa fala assim: isso é demagogia? Não, pelo contrário. Descobri quem que é. A pessoa fala: quem que é seu melhor amigo? Minha esposa, de longe, né? Minha esposa, porque me conhece como ninguém e conhece aquilo que para os meus amigos eu não mostro, que é, né, algumas tendências, algumas verdades que só ficam lá em casa, né? E eu posso dizer assim: Andréia, beijo, amo muito você. Lorena e Bruno também amo muito vocês. Fiz uma discursão, né? Viu só, André, que eu ranquei dele aqui? Tá registrado, tá marcado. Robson, ninguém sai daqui sem ganhar um presente da Thelma e do André, principalmente a Thelma, fez especialmente para você. Tá aqui a nossa lembrancinha. Obrigado. Vou tá aqui. Obrigado. Sucesso. Foi uma grande honra estar aqui, gente, vocês não têm noção, né? Enfim, de estar, né, no gabarito como ele. Nós que sentávamos na rua, né, quando a gente jogava bola na rua, para conversar de sonhos e realizações, e agora está aqui nesse canal, aqui nesse momento fantástico e registrado historicamente, né, mais uma vez. Andrezão, obrigado aí. Robson, obrigado. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Vamos de música. Fiquem com Deus, boa semana e não perca o programa de semana que vem. Valeu, gente, sucesso. So many things that
just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight.